Pessoal que é Gai Gaia. Vamos conversar um pouco sobre One Piece, capítulo 1131, e as polêmicas que nasceram dele. Porque basicamente Luffy encontrou Lock em Elbaf, e aí após Lock falar mal de Shanks, dizer que Shanks é um covarde, Shanks é uma galinha, Shanks é um frango covardoso, Luffy tentou dar um socão em Gear 4 em cima do Lock. E, de forma geral, a comunidade global de One Piece está caindo em cima de Luffy, dizendo que ele não aprendeu nada, e o Luffy está regredindo enquanto personagem, não sei o que. E eu quero falar algumas coisas sobre isso. Todo esse ponto e essa discussão geral sobre Luffy estar regredindo como personagem é porque dos fundamentos de Shanks é dizer que ele não se importa em ele próprio ser xingado, humilhado, mas ele se incomoda quando os amigos dele o são. E isso é uma coisa que Luffy aprende logo no começo da série, no capítulo 0 e no capítulo 1, em que nós observamos quando aqueles piratas começaram a atacar e fazer besteira, e depois Shanks só resolveu agir quando eles começaram a ameaçar as pessoas no geral. Então, muitos comentam que Luffy não aprendeu nada, e nós vemos ao longo da série que Luffy, apesar de ser impulsivo no começo, ele vai se tornando menos impulsivo e vai aprendendo, seguindo os passos e as lições de Shanks. E nós temos o caso clássico com Bellamy, que é o encontro de Luffy com o Barba Negra, é, em que o Luffy e o Zoro são espancados e mesmo assim não levantam um dedo contra Bellamy. E aí o que nós observamos com toda essa questão? Quando Loki fala mal de Shanks e meio que prompta o Luffy a dar esse socão, ou de certa forma incentiva, o incomoda, irrita, e o Luffy até ele ficar nesse nível, nós podemos fazer algumas colocações de que realmente ele não aprendeu nada, ele regrediu, e isso é uma discussão maior sobre Oda não estar mais no nível de escrita, no mesmo patamar que ele estava antes. Eu já tenho minhas ressalvas e minhas críticas, como eu já venho falando, eu acho que o Egghead é talvez o pior arco da história de One Piece. Extremamente horrível, não teve consequências, o cara ficou no Lero Lero durante 30 mil capítulos de nada. Foi One Piece em algumas de suas piores características. Igualmente em Wano, o teto de Wano, a batalha no teto, a batalha contra Kaido também foi complicada em muitos aspectos. Para mim, desde o surgimento de Nika, o poder do Luffy, cabelo branco, ultra instinto, One Piece ficou uma droga. Ficou uma droga é muito forte, mas piorou. Porque desde pós o time skip, One Piece está patético na maneira como ele retrata as interações entre os personagens. Em especial os chapéus de palha, que eram um dos fundamentos que tornavam One Piece tão diferente. Você se sentia numa aventura vendo a galerinha treinando, a galerinha comendo, a galerinha interagindo. Mas quanto mais gente você tem nos chapéus de palhas, mais difícil fica criar esses momentos de interação. E Oda não é bom nisso. Oda é um ótimo construtor de mundo, mas é um péssimo desenvolvedor de momentos de personagem. Ele é muito bom para momentos dramáticos. Então nós vemos vários momentos incríveis em One Piece, mas nós não vemos bons momentos de interação de personagem, estilo Jujutsu Kaisen, que é isso, só que muito pior. Mas retornando, então de fronte disso tudo e com o conhecimento de todos esses aspectos que nós levantamos, podemos dizer que isso é uma regressão de personagem, a Oda sendo ruim? Eu não tenho certeza. Para ser bem sincero, para ser bem direto, eu não tenho certeza se isso demonstra uma regressão de personagem. Por quê? Vamos por partes. Primeiro, Shanks sempre não se incomodou muito em ele ser xingado e Luffy também demonstra um pouco isso. Reparem que xingarem Shanks é um amigo de Luffy, então Luffy querer proteger a imagem de seu amigo é o mesmo que Shanks querer proteger a imagem de Luffy, por exemplo, apesar de que os dois Yonkous estão caminhando para uma guerra, né? É uma das grandes interrogações nesse arco de Elbaf. Vai ter uma guerra, uma batalha entre Shanks e Luffy? Interrogação. Então, o primeiro passo é perceber que Luffy está protegendo. O Loki não xingou Luffy. Ele xingou Shanks. E, pelo que o próprio Luffy aprendeu com Shanks, ele deve proteger os amigos. É o primeiro passo.
Só que as pessoas falam, ah, ele tá com um cara cego, preso, acorrentado, não sei o quê. Vamos com calma, meus amigos, vamos com calma. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, eu não vejo ninguém comentar, e olha que eu sou um grande crítico de One Piece, sou um grande crítico de One Piece, sou um grande crítico de mangá, shonen, eu acho que é um meio muito fadado à incompetência generalizada, ou atualmente só se salvam dessa incompetência assim dos grandes, Dandadan, que tá incrível, tem Kagurabaki, que dizem que tá muito bom, e nós temos Chainsaw Man, que é literalmente o melhor mangá shonen ou seinen dos últimos anos, e a volta de Hunter x Hunter. Então nós temos esses grandes mangás para comentar que fogem à média de bosta, que é a escrita de shonen. Mesmo com tudo isso, devemos entender uma coisa muito importante, galera. Muito importante. Loki é um monstro. Ele é muito forte. E Luffy consegue sentir a força de Loki. Nós temos que perceber que tanto com a questão de perceber o hack um dos outros, quanto perceber toda a circunstância que levou ele a ser preso e não sei o que, Luffy sabe exatamente que Loki é forte pra caramba. Então, perceba que é diferente se fosse uma pessoa, um Zé Ninguém falando besteira. E agora é um cara que é provavelmente nível Yonkou, nível do próprio Luffy, falando besteira de Shanks. Então, é a mesma coisa diferente, por exemplo, vem um mano chega pra você, vamos equilibrar a situação. É você estar na rua e não sei o que, e vem uma criança, uma galerinha, e fala, eu conheço seu amigo é fulano? Meu amigo é fulano. Ele é um bastão, eu odeio ele, é um Zé Ruela, blá blá blá, é um bobo, é um blá blá bludo. A criança começa a xingar o seu amigo e fala, tá bom, criança, vai lá, siga. Isso é uma coisa. Na outra vem literalmente, por exemplo, um inimigo do seu amigo. Percebam, Loki não é um Zé Ninguém, ele é um inimigo de Shanks. Ele é um inimigo de Shanks, que tá xingando Shanks, tá desmerecendo Shanks, certo? E aí Loki começa a falar, ele é um covarde, que é uma das piores coisas que você pode falar pra um pirata nesse mundo aí, é que você é um covarde. E ainda mais japonês escrevendo história. Às vezes é melhor você ser um assediador do que ser um covarde. Aliás, a gente tem certeza clara de que é assim que é nas histórias, vide Sanji e Usopp. Ser um assediador é menos... O Usopp nem tanto, mas Sanji 100%, entre outros personagens de One Piece. Melhor você ser um assediador do que você ser um covarde na maioria das mídias assim japonesas. Então o que acontece? Nós temos um maluco dizendo que chamando Shanks de covarde, que é uma das piores coisas que você pode chamar alguém nesse mundo. Um covardão. E o cara não é um Zé Ninguém, ele é um inimigo de Shanks, é um cara que aparentemente lutou com o Shanks, é um cara forte pra caramba que Luffy consegue sentir, mesmo ele preso. O cara deve ter hack da observação, deve ter hack do conquistador, deve ter um monte de coisa. Esse soco não ia matar Loki. Esse é o jogo, é o soco que você chegar num cara, chega lá um inimigo do seu amigo e não sei o que. O seu amigo é um não sei, é um desgraçado. Você dá um pô, para com isso, para de falar do meu amigo. Blá blá blá. Você não tá matando o cara. Você dá um empurrão no cara. Isso aí é mais pra um cara acordar do sonho. Acordar da maluquice. E Loki acordou. Loki pediu desculpas e disse que estava zoando, que é o normal. Às vezes a galera parece que não tem brincadeira de homem. Eu não tô dizendo isso se é certo ou errado. Mas isso é a coisa mais comum do universo. Chega um brother, começa a falar mal de outro brother, você dá um tapa, um soco, alguma coisa no cara, que não é pra matar o cara. Você dá um empurrão, dá um tapa, dá alguma coisa em cima do cara. E o cara para. Eu não sei se isso aí tem mudado ao longo da história, mas, tipo, historicamente homens fazem isso. E isso é normal. E, especialmente, você não vai dar um tapão na criança, mas você vai dar um tapão no cara que aguenta. E Loki aguenta. Então eu vejo isso muito menos como uma regressão de Luffy, muito mais um respeito, uma consideração, uma constatação do poder e nível de Loki. Que Loki não é um Zé Ninguém. Isso é uma maneira do Luffy falar: cala sua boca, otário. Cala sua boca, otário. Fica quieto aí. Para de falar besteira. E eu não vou ficar xingando, não, mas basicamente, cala a boca, pô. Cala a boca. Fica quieto. É isso que o Luffy fez. E funcionou. Se bem que o Loki agora quer matar o Luffy, né? Então esse é meu pensamento com relação. Eu não acho nada demais. Eu não acho que isso é uma regressão de personagem. Seria se o personagem fosse mais fraco, seria. Mas, tipo, Loki, um inimigo de Shanks, tá falando caganagem em cima de Shanks.
na cara de Luffy, um outro Yonkou, que os dois são parcialmente aliados, não são diretamente aliados, mas se respeitam demais, então você tá pedindo pra levar um supapo na cara. É só isso, você levou um supapo, que não ia dar nada em cima do Loki, ele só vai ficar com o rosto sangrando um pouco, roxo e tal. Ah, poxa, cara. Pô, cara, você me bateu, fica quieto, tava de zoeira, tava de zoeira. É só isso que ia acontecer. É, enfim. Aqui, me diga o que vocês acham. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.